pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos. Eu sou o André Vérspicas, sou gerente de marketing da Trama e hoje a conversa é sobre um tema que atravessa afeto, identidade, cultura, carreira e sociedade: a maternidade. Ao longo da história, a figura da mãe foi cercada de símbolos, expectativas e idealizações, mas ao mesmo tempo marcada por muita sobrecarga, culpa, renúncias e desigualdades, que ainda impactam profundamente a vida das mulheres dentro e fora do mundo do trabalho. Nesse episódio, vamos aproveitar o mês das mães para aprofundar essa temática e também para lançar um material muito especial: o e-book Diversidade, um guia introdutório, prático, bastante rico, resultado de um trabalho coletivo incrível que vamos falar mais para frente. Como a maternidade transforma a trajetória profissional das mulheres? E de que forma empresas, lideranças e a própria comunicação ajudam ou dificultam a construção de ambientes mais humanos e acolhedores? Vamos nessa? Para me ajudar nessa conversa, eu tenho comigo a professora Maria Aparecida Ferrari, socióloga e relações públicas, mestre, doutora, livre docência em ciências da comunicação da Universidade de São Paulo, professora dos programas de pós-graduação, graduação da ECA USP, coordenadora do grupo Comunicação Intercultural, Interseccionalidades e Governança e do colóquio acadêmico da Abrapcorp, autora de livros e artigos periódicos nacionais e internacionais. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Também está comigo aqui a Karime Cambur, executiva de comunicação e sustentabilidade, mentora, estudante de psicanálise, gestora de ONGs, mãe do Theo e do Enzo. Bem-vinda. Obrigada. E ao meu lado a Denise Pragana, jornalista, gerente de comunicação interna do Grupo Trama Reputale, minha colega na agência, mãe da Laís, da Laura e avó do Benjamin. Exatamente. Filho da Laís. Bem-vinda. Obrigada. Adorei o convite. Vamos lá então, eu vou dividir o episódio em alguns blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre o lançamento do e-book, tá bom? Então foi um trabalho coletivo realizado por alunos, professores e pesquisadores da ECA USP em parceria com a Trama. O guia que a gente lança hoje, ele nasce de uma disciplina, Relações Públicas Globais, e coordenado pelas professoras Maria Aparecida Ferrari e Caliandra Conrad. Professora, esse material faz parte das comemorações dos 60 anos do curso de Relações Públicas da ECA, né, o primeiro do Brasil. E eu quero que a senhora conte para a gente aqui como nasceu a ideia do guia e o papel da ECA USP nesse movimento. Ok. Eu vou começar dizendo o seguinte: como é um desafio nós ensinarmos, nós estarmos com jovens do século XXI, né? Que deixaram o caderno e os livros impressos em casa, né? E chegam para a sala de aula com um celular. Toda a tecnologia desenvolvida nos últimos anos, nas últimas décadas, né, ela foi muito positiva no sentido de dar para a gente a instantaneidade da informação, né? Então, nós estamos falando sobre alguma coisa, no mesmo minuto eu com o celular vou conferir ou vou ter mais detalhes de um determinado assunto. Coisa que no meu tempo eu precisava ir à biblioteca, verificar se o livro estava disponível, ou então fazer uma cópia xerox, né, uma cópia do material para estudar em casa, né? Então, dentro desse cenário, o professor ele tem que entender esse novo contexto. E esse novo contexto, que dá mais oportunidade para o aluno obter a informação, também vai influenciar a nossa maneira como dar aula, né? Então, com essa turma, que foi o primeiro semestre de 2024, eu e a minha aluna de pós-doc, a Caliandra Conrad, estávamos pensando como nós podemos falar de um tema tão importante como é a diversidade e algumas das suas dimensões, porque são muitas, como nós poderíamos trabalhar esse tema de uma forma
em que o aluno pudesse interagir, né? Esse modelo do professor estar à frente da sala, né? E ele numa aula magistral já não funciona. Então, nós pensamos bastante e encontramos essa proposta, né? Desenvolvemos essa proposta de realizar um material no qual os alunos fossem os protagonistas, né? Então, eles iriam fazer as pesquisas, eles iriam escrever, e nós estaríamos ali como auxiliares, coordenadores, né? Apoiando o trabalho realizado por eles. Então, nós definimos 8 dimensões, que nós achávamos que eram as dimensões que têm um impacto muito grande hoje na sociedade, né? Eu estou até aqui com a minha colinha, porque são 8 corpos dissidentes, né? Pessoas hoje, a tatuagem, ou pessoas que têm algum problema como vitiligo ou outras anomalias, que estão presentes na nossa sociedade, as pessoas com algum tipo de deficiência, pessoas trans, a questão da maternidade entrou como uma dimensão, a dimensão raça, refugiados, longevidade e povos originários, né? Então, os alunos foram divididos em grupo, eram 61 alunos da turma do período da manhã e da noite, e ao longo do semestre, eles iam fazendo as entregas dos 7 tópicos que cada dimensão desenvolveu, né? Então, foi um trabalho bastante árduo e intenso, até porque a disciplina só tem 2 horas aula, ela não tem 4 horas, então nós tínhamos menos tempo para trabalhar com os alunos, mas que nós fomos vendo, no decorrer do semestre, um engajamento muito grande por parte dos alunos. Eles escolheram a dimensão e queriam trazer o melhor e fazer uma pesquisa o melhor possível, né? Então, essa foi a primeira parte. A parte seguinte foi eu e a Caliandra recolhermos todo esse material, avaliarmos, tivemos que fazer algumas devolutivas, tivemos que fazer algumas correções, óbvio, porque nós queríamos que o material fosse produzido para os alunos e que seja utilizado por alunos, né? Passamos para uma segunda etapa, que foi enviar cada dimensão para um especialista, então, um especialista em maternidade, em longevidade, pessoas trans e assim por diante. Então, eles avaliaram o material, fizeram alguns ajustes, e aí chegamos, o que nós vamos fazer com esse material? E aí, a grata surpresa foi contar com a presença da Trama Reputali, que eu considero uma agência de comunicação diferenciada, porque já há muitos anos, trabalhando com a Trama, com a Leila Gasparino, que é uma das sócias, a gente percebeu a importância que a Trama deu e dá para a academia, sempre nos apoiando. Verdade. E sempre olhando para a academia como uma fonte de conhecimento que pudesse ser transformado em produtos para as organizações, né? E aí foi algo assim, espontâneo, imediato, da Trama em aceitar o desafio de fazer a estrutura gráfica do material, né? Que, modéstia à parte, ficou lindíssimo, né? Tá muito bonito. Então, ele não seria hoje uma realidade, um produto tangível, se nós não tivéssemos o apoio da Trama, que captou muito bem qual era a ideia do guia e como ele tinha que ser graficamente atrativo e que motivasse os jovens a lerem, né?
O guia é bastante rico porque ele traz todo esse conteúdo, esse arcabouço acadêmico, atestado por especialistas de cada uma das dimensões, mas ele tem também conteúdos de vídeo, jogos, dinâmicas que as empresas e a sociedade de uma maneira podem se aproveitar para entender melhor as dimensões, é isso? Sim, sim. A ideia é que tanto alunos como professores e o mercado também, as empresas, se apropriem do e-book e utilizem da melhor forma possível. Por exemplo, a questão dos jogos foi um tópico que nós achávamos importante, mas para o aluno foi um dos tópicos mais interessantes para eles, porque eles tiveram que criar, através da experiência pessoal deles, né, formas de fazer com que pessoas na empresa ou dentro da sala de aula pudessem vivenciar, né, como é ser uma pessoa com deficiência, como essa pessoa com deficiência é vista pelos demais, seja na sala de aula ou na empresa, ou uma pessoa que tenha um corpo dissidente e é visto como uma pessoa fora do padrão do que se chama normal na sociedade. Então, essa foi a ideia, né? E sempre numa linguagem muito clara, muito objetiva, em que o professor, por exemplo, se apropria de referências, da utilização dos filmes, né? Filmes que têm a ver com a questão da maternidade, com a questão da longevidade dos povos originários e assim por diante. O e-book já tem uma data de lançamento, né? A gente está fazendo um lançamento aqui Sim. no episódio, mas oficialmente no sistema da USP, com todos os contatos com os alunos presentes, enfim, uma cerimônia que vai ser realizada no dia 14. Vamos lançar o e-book num formato online, que é mais fácil de nós conseguirmos uma maior audiência, né? E vamos ter a participação de alunos que participaram em dimensões, né, em diferentes dimensões, de alguns especialistas que avaliaram o material e também com a Leila Gasparindo, sócia da Trama Reputali, e a Denise Pragana, que é gerente de atendimento, mas que nesse processo do guia foi a nossa interface com a Trama, né? Então, ela trabalhou com a gente aí quase que diariamente. É verdade. Para que ele pudesse se tornar uma realidade. E o meu nome está colocado no e-book com muito orgulho. Ele está como coordenadora editorial. Exatamente. Que legal. Nossa. Exatamente. Foi uma honra, super honra. Uhum. E no segundo semestre, esse ano, o curso de Relações Públicas comemora 60 anos, né? Que é o curso mais antigo do Brasil. No segundo semestre, nós teremos as festividades que vão ser organizadas pelo curso, e uma delas será um segundo lançamento aí, já no momento presencial, né? Com os acadêmicos, com os professores, com toda a comunidade de pesquisadores e alunos. Que legal. Excelente. Bom, eu convido vocês a baixarem o e-book, né? Ele é gratuito, ele está disponível no site da Trama, tramaweb.com.br. Nós vamos colocar aqui na tela um QR Code que você pode escanear e acessar a página diretamente, ou pelo endereço que a gente vai deixar aqui também, para você acessar o material gratuitamente e conhecer tudo que os alunos e os professores da USP desenvolveram. Sem dar muito spoiler, professora, o que o e-book traz de reflexão sobre a maternidade e sobre diversidade? Então, nós consideramos a maternidade como uma dimensão da diversidade, né? Apesar da maternidade ser uma construção social e cultural, né? Ela varia de contexto para contexto, de cultura para cultura. Mas o que nós temos que sempre vimos, mas agora com mais divulgação, o grande número de mulheres
que após terem filhos, né, ao voltar ao trabalho, são demitidas, por exemplo, né? A pessoa voltou de uma licença maternidade e ela é excluída porque ela vai ter que cuidar da criança, né? E outras modalidades também de maternidade, mãe solo, né, que também nós temos. E falando da questão cultural, como o Brasil é ainda um dos países, né, que a maternidade ainda é vista como... não é um preconceito, mas se nós ligarmos a maternidade ao mundo do trabalho, sempre, mas ela é mãe, ou então, na entrevista, se a pessoa é solteira, uma das primeiras perguntas é: você vai se casar em breve? Você pretende ter filhos, né? Como se isso fosse um impedimento para o desenvolvimento profissional dela. Então, nós consideramos que a maternidade era uma dimensão, inclusive porque com a pandemia e a família toda reunida em casa, trabalhando em casa, convivendo 24 horas, surgiram muitos livros e muitas pesquisas falando exatamente desse papel da mãe, né? Que além de ser mãe e profissional, ela ainda tinha que coordenar as 24 horas de toda uma família dentro de casa, tendo que trabalhar online, né? Inclusive, há um livro muito interessante que eu trouxe aqui, que foi escrito por uma pesquisadora e jornalista espanhola chamada Esther Vivas, que chama Mamãe Desobediente, justamente falando sobre essa questão da maternidade, né? E como que o patriarcado, né, a nossa forma como nós somos educados, sempre viu a mãe numa postura de subordinação e procriação, né? E agora, no século XXI, essa forma de olhar, ela já não combina, né, com com o mundo de hoje. Hoje as mulheres são maioria nos cursos universitários e nos cursos de pós-graduação também. Ora, se ela tem toda uma preparação acadêmica e intelectual, qual é a dificuldade dela se desempenhar nas organizações? É que a maioria das empresas ainda tem no seu board, na sua direção, muito mais homens que mulheres. Então, esse olhar masculino, muitas vezes, ele é misógino, no sentido de ver que a mulher está em completa harmonia e equilíbrio com o homem na questão profissional, né? Karime e Denise, a gente estava aqui nos bastidores conversando de que foi uma surpresa vocês identificarem a maternidade como uma dimensão da diversidade, né? Comentem sobre isso, por que foi surpreendente? A mim foi assim, eu nunca enxerguei a maternidade como uma possível dimensão de diversidade, porque desde de criança, né, as meninas brincam com o quê? Com bebezinhos, né? Bonecas, bebezinhos, e aí tem que saber trocar fralda, dar mamadeira, dar comidinha, e a gente cresce nesse ambiente. Assim, naturalmente, a mulher tem esse sonho, né? Ela é criada dessa forma, ela pensa, quando eu casar, eu vou querer ter filhos, obviamente não é todo mundo, né? Mas a grande maioria. Então, eu sempre encarei como, assim, é uma consequência natural da vida, né? Eu nunca tinha pensado nessa questão de ser uma dimensão da diversidade. Foi uma bela surpresa enxergar isso e ver como há uma evolução, né? Social para enxergar a maternidade como algo que é da diversidade porque ela é específica da mulher. É a mulher que dá a luz, né? Que gera, que dá a luz. Então, é preciso enxergar dessa forma, entender essa característica, as dificuldades, né? E a forma de ser tratada até de uma forma diferenciada.
foi uma surpresa para mim. Para você, Karina? Para mim foi uma baita surpresa também e faz muito sentido. E me surpreendeu também nunca ter pensado por esse aspecto, né? Nunca ter participado de nenhuma roda de conversa com outras mães, com outras mulheres, em que isso aparecesse desta forma. E eu em complemento ao que a professora falou, a questão dos boards, né? Que é formado em sua maioria por homens. E as poucas mulheres que estão também têm um comportamento e uma forma de pensar masculina até para conseguirem entrar ali. Sim, exatamente. Então, não tem um outro... O olhar não é diverso. Você tem um gênero diverso, mas o olhar, ele é um só. Ele é único, né? Então, a gente não consegue realmente esse espaço. Ainda, eu acredito muito que é necessário uma mudança cultural para que isso seja, em especial no Brasil, né, que na Europa a gente vê alguns países, né, já mais avançados. Já uma divisão mais equânime, né? Equitativa, né? Equitativa. Dos trabalhos, né? Nos casais. Isso. Né? E você vê a mulher se posicionando, assim, tive filho, quero tirar um sabático, é natural, né? Eu quero viver esse início. E aqui existe ainda muita pressão de você voltar e voltar desempenhando, né? Até nós, mulheres, queremos também provar isso, né? Eu não tô menos porque eu fui mãe. Então, faz todo o sentido a maternidade estar nesse espectro da diversidade, porque é diferenciado, sim. E o e-book vai ajudar a ampliar os programas de diversidade de empresas, né? Porque normalmente a maternidade não está incluída, né, Denise? Você vê programas de diversidade quando trabalha em comunicação interna, né? Em clientes da agência, em outras marcas. A mulher está, mas a maternidade, né? Com esse olhar, não, né? Nunca tive essa experiência. Sempre a gente lida com as outras dimensões, né? De raça, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, isso é mais natural das empresas trazerem isso, né, para conteúdo, para campanhas, para fazer com que essas pessoas sejam mais bem aceitas, mas a maternidade é sempre vista assim, sempre de uma forma mais assim, emotiva, as mães e tal, mas nunca olhando por esse prisma de diversidade. É algo realmente revolucionário. Revolucionário, essa é a palavra. Está trazendo realmente essa visão revolucionária, que é fato, né? Você estava comentando que algumas mães gostariam de tirar o sabático para ficar mais com a criança, mas ela tem medo. Eu mesma passei por isso. Quando eu tive a minha primeira filha, a Laís, eu estava fora da organização. Eu era professora de inglês, então ela nasceu e eu não me programei para voltar para o mundo corporativo, porque eu achei que seria melhor, né, eu estar mais disponível. Mas a empresa de onde eu havia saído me chamou de volta. E eu fiquei, assim, sem saber o que eu fazia. Quem me deu a dica de voltar? A minha mãe. Porque a minha mãe sempre trabalhou fora, né? E nos criou, que era outro momento também, ela tinha mais apoio, inclusive, né, dos meus avós. Mas ela falou, a sua filha vai crescer, a sua filha vai ficar independente. E se você não voltar agora, pode ser que no futuro você não consiga retornar. Então, vai em frente, fecha o olho que ela não vai morrer. Foi isso que ela me falou. Mas eu enfrentei, assim, um problema pessoal, né? Muita culpa, né? Mas foi, né? Mas eu passei por isso. Exatamente. E puxando esse gancho de que a Denise está falando, tem muita coisa idealizada, né, nesse universo da maternidade. Eu acho que a comunicação contribui, as redes sociais, tudo que a gente vê em termos de quando a gente fala de maternidade, mas tem uma diferença, né, entre essa maternidade idealizada e essa maternidade real, né? Esse desafio da Denise, ela enfrentou da maternidade real, né? O que eu faço agora? Volto para o mundo do trabalho ou fico com a minha filha?
Isso não tá nas redes sociais, esse dilema ele não aparece com tanta frequência. Procede, Karime, isso que eu tô falando? Tem mesmo uma diferença entre ideal e pouco mais, né? e maternidade real? Não, mas você acha que tem aparecido ou que é verdade? Tem aparecido porque há mais espaço para as pessoas se colocarem, né? Trazerem as suas realidades, mas ainda pontualmente, digamos assim, né? Eu acho que é 100% verdade. A maternidade real, ela é muito diferente da maternidade idealizada, assim, é 100% diferente. Ela é uma experiência única em que as pessoas tentam encaixar em padrões e não tem padrão. Então, você tem muitos livros, né? As mães de primeira viagem, como eu fui, você compra os livros, o guia da maternidade, e aí você fica tentando se encaixar ali, e todo mundo palpitando em como você tem que fazer, e aí você também imagina aquela família, né, que você quer construir. E a realidade é completamente outra. E é aí que nasce a culpa, é aí que nasce a frustração. Porque você tem uma série de questões. Tem as questões hormonais da mulher, tem a questão do ambiente, tem a questão de como vai ser aquele bebê, que isso não está em nenhum livro, não está em nenhuma rede social, não está na experiência da sua amiga. E hoje eu vejo as mulheres falando mais sobre isso, mas ainda falta um espaço, porque ainda há um bloqueio. Assim, e se for eu, né, que vou dar a notícia que não é assim? Porque até eu estava fazendo um curso com a Ana Sui, a psicanalista, recentemente, e ela falou que ela conversa com muitas mulheres que sofrem de culpa, dessa frustração, do medo de várias origens. Mas que aí alguém fala, então eu não quero ser mãe. Não, você tem que ser mãe. É como quase que... É uma experiência maravilhosa. Mas peraí, é maravilhosa ou não é maravilhosa? Ela é maravilhosa, mas ela é cheia de desafios. E cheia de expectativas dos dois lados. Eu acho que você falou da culpa. A culpa é uma coisa... O meu filho de 14 anos, eu tenho 2 filhos. Um tem 9, um tem 14. E o meu filho já é cheio de culpa. E eu falo pra ele, joga esse sentimento fora. Ele não serve pra nada. Porque a gente fica muito culpada de tudo. Se vai bem na escola, será que eu tô privando de outras coisas? Ele só tá estudando. Se ele foi mal. Será que... tudo vira uma questão. E eu acho que as nossas mães, me perdoem se eu estiver equivocada, mas da minha pequena amostra, elas não tinham tanto essa preocupação. Era meio que a sua mãe falou, ela não vai morrer. Ela não vai morrer. Até porque ela tinha mais apoio familiar, né? Ela morava, quando ela se casou, na casa dos meus avós paternos. Então, ela ia trabalhar, mas a minha avó estava lá. Claro que tinha também babá. Aquela época que tinha mais condições, né, de ter um apoio também de pessoas de fora. Então, tinha babá, tinha minha avó ali, né? Então, ela ia trabalhar, obviamente também, quando ela chegava em casa, ela sempre contava, a babá ia embora e ela que tinha que cuidar. Mas, mesmo assim, ela tinha. No meu caso... Eu morava em São José dos Campos, né? Eu sou do Rio, mas eu morava em São José dos Campos. E era eu, o meu marido e uma empregada doméstica que me ajudava, né? A minha mãe não estava ali perto, a minha sogra também não estava ali perto. Então, era diferente. Não tinha um tio, uma tia, né? Um primo, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Então, esse sentimento de culpa era porque, meu Deus, eu estou deixando o meu bebê na mão de uma pessoa... que não é da minha família, que não é minha mãe, e se acontecer alguma coisa? E se ela deixar cair? Não sei, sabe? Então, eu fui, mas eu passei por um período, assim, bem complicado, né? De medo, né? Medo, culpa. Mas foi. O que eu acho também é que as mães da minha geração, né, da nossa geração, tem muito uma idealização também. Por exemplo, a sua mãe deixava você com a mãe dela, a sua avó criou do jeito dela. Sim. Né? Não tinha interferência. Hoje a gente quer controlar exatamente tudo, né? O jeito que vai comer, o que vai comer. Esse tomatinho é orgânico ou não é orgânico? Leve para brincar na brinquedoteca.
Eu, por exemplo, não tinha nada disso, né? Você brincava com o que tinha, você se virava para achar os brinquedos. E hoje a gente tem muito a questão, é um brinquedo eletrônico ou educativo, né? Tem tantos, e eu não tô falando que tá errado, só tô falando que ficou mais difícil. Aumentou, né? né? Aumentou a nossa responsabilidade. Isso. Então, por exemplo, os meus pais viajavam de férias, eles gostavam, meu pai gostava muito de acampar. Ele trabalhava de carro para acampar. Ninguém se perguntava se tinha uma brinquedoteca, se tinham outras crianças. O que a criança vai fazer? Ela é criança, ela se vira, né? E eu me vi programando as minhas férias sempre. O que meu filho vai fazer? Vou mapear os restaurantes que tem comida. Apesar que, quando o Theo fez 1 ano, a gente fez um cruzeiro no Mediterrâneo. Não, a gente fez um cruzeiro que passou pela Rússia, pela Estônia, eu fiz uma coisa, ele fez 1 ano no navio. E aí, eu não fui a pessoa que se preocupou, ele comeu realmente, como ele era muito fácil de se adaptar, eu tive essa sorte, ele comia ali no restaurante do navio. Aí em São Petersburgo, por exemplo, não tinha trocador. Eu trocava ele em pé no banheiro do restaurante, não foi no Mediterrâneo, eu me equivoquei. Então, assim, eu tentei ser um pouquinho rebelde e desobediente como livro, mas me vi em um monte de outros padrões que hoje eu olho, porque aí eu tive o meu segundo filho, que hoje tem 9 anos, e que ele tem uma alteração genética rara, que resultou numa paralisia cerebral, e tudo aquilo que era o ideal do primeiro filho foi por água abaixo. Porque assim... Se readaptar como mãe, né? Exatamente. E tudo aquilo que a gente fica decorando, primeira palavra, quando falou, quando levantou, quando sentou, o primeiro dentinho, que a gente idealiza mesmo e anota e compara, né, com os amigos como se isso dissesse alguma coisa. Eu tive um outro filho que era assim, será que ele vai mexer a cabeça? Será que ele vai conseguir mexer a língua? Então, tanto faz, sabe, se ele... O resto não importa, era muito de sobrevivência. E eu vivi isso na pele. E aí que eu olhei e falei, gente, que grande bobagem isso. Nessa coisa de tentar controlar, de dar o melhor, de achar que a criança tem que ser feliz o tempo inteiro e protegida, né? Então foi um aprendizado aí bem importante. Professora, acompanhando os jovens, né, essa nova geração trabalhando essas dimensões, especialmente essa da maternidade, a senhora enxergou alguma mudança de visão sobre maternidade mesmo, sobre carreira das mulheres, constituição de família? Enquanto eles trabalhavam essa dimensão, a senhora foi percebendo mudanças de visão comportamentais, geracionais? Sim, isso sim. A gente está falando de um grupo, né, de jovens eles estavam no 4º ano, então de 21 a 24 anos, que estão vivendo uma outra realidade, né? Uma realidade em que todos trabalham, todos têm que trabalhar, têm que se desenvolver na sua carreira, para depois, num segundo momento, pensar num casamento ou morar junto, para depois, um terceiro passo, se o casal vai decidir ter um filho ou não, né? Então, é muito mais planejado. E o que eu gostaria de colocar, ouvindo vocês também, que hoje nós trazemos muito um tema, que é o tema da interseccionalidade, né? A interseccionalidade, ela é uma régua, uma lente que nos ajuda a entender como as pessoas na sociedade, elas são vistas e são tratadas de forma diferente, né? Então, por exemplo, quando a Denise disse, o meu filho ficava com a minha mãe, ou com uma empregada, ou a Denise, quando era pequena, tinha uma babá, né? Nós estamos falando de mulheres 98% brancas, de classe média ou classe média alta, que contam, ou na época contavam, mas que hoje tem mulheres também que contam com uma situação financeira que permite ela
ter 1 ou 2 filhos ou 3, né? Cuidados por pessoas especializadas, e ela sai para trabalhar. E ela vai viajar, porque ela tem um motorista, ela tem uma pessoa que cuida das crianças e tal, né? Como será para uma mulher parda ou negra, de uma classe baixa, com pouca escolaridade, que tem que sair de casa às 5 horas da manhã, pegar um trem, um metrô, outra realidade, né? Vai receber um salário muito pequeno, e ela tem 2, 3 filhos. Como essas crianças vão ser cuidadas? Vão ficar algumas poucas horas na escola, né? No máximo 4, e as outras 20 horas entre dormir e passar o dia, muitas vezes, em casa sem ter o que fazer, ou na rua, né? No meio da violência. E aí, tem uma outra questão, que até eu tenho uma aluna que está estudando isso, que é a possibilidade da gente pensar na comunicação interseccional, né? Ou seja, é comum a gente ver as propagandas, por exemplo, os anúncios, né? A gente fala muito da família Margarina, Isso. né? Quem é a família Margarina? O marido, a mulher, 2 filhos, sendo que um é menino, outro é menino, menina, todos claros, Todos brancos. alguns de olhos azuis, tomando né? belo café da Todos manhã. muito felizes. E todo mundo sentado à mesa, uma mesa muito bem arrumada, tomando seu café da manhã. Essa foto, né? Vamos dizer, essa situação é uma situação vivida por um número muito pequeno, né, verdade. da população Sim, brasileira. sim. A maior parte da população brasileira, o que a gente vê? Mães que estão criando seus filhos sem marido, Isso. né? Ou por uma opção, porque ela é mãe solo, Ou porque os maridos abandonaram, ou porque né? os maridos abandonaram. Acontece. E elas Acontece. estão cuidando dessas crianças, e de que forma, né? Muitas vezes, como você falou, com pais, com os avós, com tios, que talvez não tenham a melhor formação para educar aquelas crianças, mas é o que a mãe tem para poder deixar a criança para ir trabalhar, né? Então, a comunicação interseccional é aquela comunicação em que nós vamos usar essa régua para pensar, por exemplo, como nós vamos fazer uma campanha. Como nós vamos fazer uma campanha numa empresa, né? Você trabalha numa grande empresa, todo mundo quer homenagear as mães, né? No segundo domingo do mês de maio. E o que nós vamos fazer? Entregar uma caixa de bombom, dar uma flor. Será que é isso o que a mãe trabalhadora quer? Ou ela quer ser reconhecida naquele dia em que ela não pode trabalhar porque ela tem uma consulta médica e aquilo não tem, aquela data você não pode mudar, nem a data e nem o horário, né? E a empresa muitas vezes reclama, você não é bem aceita no grupo porque ela sempre não está presente quando nós temos que tomar as decisões, né? Em fazer com que E esse é um dos objetivos do guia. Ou seja, como, por exemplo, nesse grupo que você perguntou, Sim. que abraçou a dimensão da maternidade, o que nós acreditamos é que esses jovens, quando cheguem nas organizações, eles tenham um olhar diferenciado, um olhar crítico, né? Crítico no bom sentido, de chegar para a empresa e dizer, não é um vasinho de flor, não é um cartão que vai fazer as mulheres, as mães, gostarem mais da empresa ou se engajarem mais. Ela quer ser respeitada. E é como a Denise falou no princípio, mesmo que você tenha 2 executivos ocupando funções iguais e com salários iguais, a mulher é diferente do homem e o homem é diferente da mulher. Então, tem que haver esse entendimento por parte das empresas que os papéis desenvolvidos, seja na empresa ou seja fora da empresa, eles são diferentes, né? Então, nós estamos trabalhando muito para que esse conteúdo do guia, ele não seja só usado, ele foi feito pelos alunos de RP, mas ele tem que ser usado pelo pessoal de jornalismo, de rádio e TV, de publicidade, turismo, todos os cursos que compõem o leque da área da comunicação, para que esses jovens
tenham um repertório e tenham um posicionamento crítico nas organizações que ainda têm um ranço, né, de que a mulher é muito boa, ela precisa trabalhar, mas se ela ficar com o cargo de secretária já está bem, né? Porque sempre se olhou a mulher na função do cuidado. Sim. E a secretária, ela tem muito disso, né? Ela cuida do chefe, ela cuida daquele grupo, das pessoas que compõem aquele departamento. Quando, na verdade, a secretária, ela tem funções executivas também, né? Você sabe, professora, que uma colega minha estava participando de um processo seletivo agora, no mês de abril. E na última etapa da entrevista, um conselheiro da empresa, no finalzinho da entrevista, perguntou para ela assim: você tem filhos? E ela disse: tenho 2. Quais as idades? 7 e 14. Aí ele falou: ah, não, mas os seus filhos precisam da mãe por perto. Então, assim, um homem jamais ouviria essa pergunta. Precisa do pai por perto. Não vou contratar esse executivo. E ela realmente não passou. E eles escolheram um homem que, claro, já está... Provavelmente tem a ver com isso. Exatamente, eu lembrei desse caso por isso. Porque é muito raro, né, numa entrevista de emprego, se é um homem, haver esse tipo de pergunta. Pode até perguntar: quantos filhos você tem? Tal, idade, tal. Ninguém pergunta: quem cuida? Leva na escola? Quem leva na escola? Quem fica com a criança? Exato. Ninguém pergunta isso. Não. Já a mulher, isso é uma questão que, assim, obrigatoriamente é a mulher que tem que fazer isso. É o papel dela, né? É o papel dela. É essa mentalidade que realmente é o que você trouxe de mudança dessa visão que é uma visão construída socialmente. Sim. Né? E é preciso que as novas gerações, principalmente das mulheres, tragam isso. Assim, não, por que isso tem que ser perguntado para mim? E nós... Né? Exatamente. Obviamente, eu sou responsável, mas eu tenho outra pessoa em casa que também é responsável. Né? Então, há uma divisão, e, enfim. Eu percebo que algumas já estão trazendo isso. Eu mesma, recentemente, entrevistei uma colega lá da Trama, que trabalha com a gente. Ela tem três filhos, um casal de gêmeos e um menino. E a pergunta que eu fiz é assim: o seu marido trabalha em casa ou ele trabalha fora? Não, ele faz home office. Eu falei: então ele te ajuda, né? Ele divide com você? Sim, divide. Foi isso, assim. A minha pergunta foi assim, não foi, obviamente, quem cuida das crianças. Eu falei: como é, né, a sua atividade diária? Então, alguma coisinha a gente já percebe essa mudança, mas é entre homens e mulheres, né? Mas o mundo do trabalho ainda gente, hostil. No século XXI, ele ainda é hostil às mulheres e às mães. É isso? Ainda é. Eu acho que o governo, né? A gente olhando para o Estado, para os governos, isso é muito claro. Vocês viram a pressão, por exemplo, que o Lula teve para indicar um novo ministro do Supremo, e ele indicou um homem, e esse homem foi reprovado. Então, agora dizem que há um trabalho muito grande sendo feito pelas mulheres juízas para que essa vaga que ainda está em aberto seja ocupada por uma mulher. Ou seja, como que nós estamos discutindo, né, aqui hoje a questão da mulher no mundo do trabalho, a mãe no mundo do trabalho, e a gente ainda tem uma pressão para que uma mulher seja colocado no Supremo, e sendo que nós só temos a Carmen Lúcia aqui, né? A ministra Carmen Lúcia, que daqui a algum tempo vai aposentar, porque ela já está há muito tempo, né? Olha que luta. Olha a luta. Nós deveríamos ter pelo menos 4, 5, porque são 11, né? 4, 5 mulheres para fazer o equilíbrio. Porque existe mesmo uma diferença no raciocínio, no pensamento crítico entre o homem e a mulher. Então, esse equilíbrio é tudo de bom que a gente deveria ter, né? Agora, imagine a dificuldade da Carmen Lúcia com 10 homens
para tomar uma decisão, né? Ela mesma diz que, em muitas ocasiões, ela sofre aquele fenômeno do homem cortar a palavra dela, repetir o que ela fala para enfatizar algo que ela já falou, né? Então, isso também é muito comum, então, André. No corporativo. Por que eu citei o governo? Porque o governo, ele é uma fotografia da nossa realidade, né? Nós olhamos para ele e muitas vezes nós seguimos aquela mesma lógica. E essa lógica é seguida nas empresas. As empresas, elas também se espelham nas políticas públicas, né? Você vê agora a questão da licença paternidade que está sendo revista, né? Que até então eram no máximo 5 dias, né? E há um projeto de lei para aumentar para 20, pelo menos, né? Que, assim, ainda se a gente pensar, é pouco, né? Mas, pelo menos, existe ainda essa visão. Mas as empresas seguem o que está na lei, né? A grande maioria. A Trama, por exemplo, já tem uma visão diferenciada, né? Ela já dá 20 dias, né? Mesmo sem ter essa lei promulgada. Mas ainda é uma coisa que a gente percebe, né? As empresas seguem o que as políticas públicas trazem. E onde está essa hostilidade, gente? É todo dia? É um leão por dia, é isso? Não é que seja um leão por dia, mas é uma visão que eu diria discriminatória nesse sentido, né? Se você pode comparar, você tem um homem e uma mulher, né, que tem as mesmas condições, as mesmas competências, etc., ainda você vê uma dúvida se a mulher que deve ser contratada exatamente por essa questão de que ela vai precisar faltar, ela vai se atrasar, né? E já o homem isso não é questionado, porque ele não vai se atrasar, ele não vai precisar faltar, porque não é ele que vai ter resolver qualquer questão doméstica, essas não questões, entendeu? Então é isso, é esse que é o leão por dia, né? E tem a questão também de uma visão que também está passando por uma mudança de que ser um bom profissional, ser um bom funcionário é aquele que fica até tarde da noite dedicado ao trabalho, né? E aí também tem essa questão, né? Então essa mãe vai ter que sair às 5 horas em ponto para ir embora para casa. Já o homem pode ficar mais tempo. Eu acho que você colocou bem essa questão das políticas públicas, né? Porque quando você verifica em outros países, existe muito mais apoio para a mulher, né? Exato. Eu me lembro nas universidades americanas, os alunos de mestrado e doutorado, eu tinha uma colega que veio da Coreia e ela tinha um bebê, uma criança de 2 anos, né? Como que ela ia fazer o doutorado lá? Mas ela tinha tem uma creche dentro da universidade. Então, eu me lembro que pela manhã eu ia com ela, nós deixávamos a criança, íamos para as aulas, para o trabalho intenso o dia todo, e às 5 horas da tarde ela passava para buscar a criança, né? E não tinha problema nenhum, né? Isso eu estou falando na universidade. Se a universidade tem isso, nas organizações também. Agora, quantas empresas, né, têm uma creche e uma creche em que possa realmente a mãe ficar descansada, porque eu sei que meu filho está sendo bem cuidado. No final do dia eu vou lá, busco meu filho e vou embora para casa, né? Então, se a gente não tem essas estruturas, é muito difícil, né? Você vê, por exemplo, os países nórdicos, né? Na Finlândia, a licença maternidade é de 1 ano, né? E ela pode ser dividida com o pai. Então, normalmente, as mulheres ficam os primeiros 6, 8 meses, e o homem, aí ela vai trabalhar, e o homem, quando a criança já tem 6 ou 8 meses, fica sob os cuidados do pai, que aí entra na licença maternidade, né? Ou seja, são países muito mais estruturados, em que há mais respeito, e que a mulher, ela está num nível mais equitativo com o homem do que no Brasil.
É o que a Denise estava colocando. Se você tem que definir entre um homem e uma mulher, o homem, ele é mais livre, né, mais disponível, mais disponível para cumprir as necessidades da organização. A mulher, eles já vão dizer, ela tem filho, então como é que ela vai fazer? Como ela vai ficar um mês fora e vai abandonar, vai deixar seus filhos aqui, né? Então, essa questão do país, essa questão cultural, ela é muito importante. Então, mudanças a curto prazo, a gente não terá, porque são mudanças que requerem médio e longo prazo e de políticas públicas, né? E uma mudança também da gente, de visão, né? Principalmente do homem, de que o trabalho doméstico faz parte do contrato do casamento, né? Ou seja, Exatamente. Da relação de duas pessoas que vão viver junto. Você sabe que eu estou no meu segundo casamento e quando eu me separei do primeiro, a gente fez uma terapia de casal e uma das minhas reclamações era esse convite ao meu ex-marido para que ele participasse mais nos afazeres domésticos e com o cuidado com as crianças. E a terapeuta ficou a favor dele, era uma mulher, e ela falou: você está buscando um homem europeu. O homem latino não está acostumado a essa rotina. Problema dele, acostume-se. E eu fiquei sem palavras, porque... E desamparada na sessão, né? Exato. Ela confirmou ele. Muda de terapeuta. Acabou a terapia, o casamento, acabou tudo. Mas essa questão cultural vem das mulheres, tá muito forte. Então, volta uma colega de licença maternidade. O primeiro comentário que você ouve é se ela emagreceu, já perdeu peso ou não. Ou com quem você deixou o seu filho. Né? Então assim, tem uma pressão, quer dizer, a mulher volta com medo de ser demitida, tentando entender, né, como é que se reorganizou, como é que ela se insere naquele ambiente, naquela rotina, com culpa, porque não importa se deixou com a mãe, na creche, com a melhor babá, se tem a câmera no celular, né, que você falou dos recursos, e vai olhar, mas ela deixou para estar em outro ambiente. E aí você tem um julgamento de como você está voltando, né? Eu tenho 2 colegas que moram fora do Brasil, uma que mora na Espanha, trabalha numa grande empresa na área de comunicação, e ela tem vários projetos importantes, atende a presidente de uma grande empresa, e ela sai às 5 horas todos os dias para buscar os filhos na escola, e ela nunca é acionada se não for uma questão de crise. Ao contrário dessa rotina que a gente tem no Brasil da super disponibilidade, que você tem que mostrar que é eficiente o tempo inteiro, né? E aí tem um colega que é um diretor numa empresa automotiva na Inglaterra e ele fechou a agenda dele de trabalho na hora do almoço todos os dias, porque ele almoça com as crianças, com os filhos, e leva na escola e volta para o trabalho. Isso não é escondido, tá na agenda dele. Então, tem uma questão do próprio povo latino, né? Dessa cultural né? de servir, né? A gente tem uma cultura do servir ao outro, né? A cultura do cuidado, né? A mulher foi feita para cuidar da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos. E aí, se sobrar tempo, trabalhar. Né? Mas todas essas obrigações, elas estão num único pacote, né? E também, no nosso caso latino, né? Que é diferente do caso europeu, nós viemos de uma sociedade escravocrata, né? Então, a gente ainda tem esse perfil. Né? Obviamente que já mudou bastante, né? A minha filha mais velha, a Laís, ela tem um filho, né? Eu sou avó já, e ela não tem, assim, ninguém em casa para ficar com ele. Ela se vira nos 30, né? Obviamente, hoje ela divide o cuidado com o ex-marido também, eles têm a guarda compartilhada. E nos dias que são dela, ou ela deixa comigo, ou ela leva para o trabalho, entendeu? Porque hoje ela não tem condição de pagar uma babá, por exemplo. Então, é isso que eu falo. Está acontecendo essa mudança gradativa, assim, muito lenta, mas a gente ainda tem... né,
essa herança, digamos assim, de para eu trabalhar, eu preciso de alguém em casa que cuide do meu filho. E é alguém que a professora falou, que deixou três filhos em casa. Com a vizinha. Sim, com a vizinha, para ela estar na sua casa cuidando do seu filho. Então, é uma relação muito complicada. Essa mudança, assim, cultural, realmente, e de encarar que ter filho faz parte, né, do ser humano, né? As famílias, né? E que não pode ser uma responsabilidade só da mãe. Obviamente, a mãe é o aspecto fisiológico, né? É ela que gera, mas não pode ser só responsabilidade dela. Precisa ter essa evolução. Sim. Você sabe que eu assisti recentemente uma peça que chama Em Nome da Mãe, estava em São Paulo, ela deve voltar em breve. Bem polêmica, porque ela traz a questão da maternidade, a questão da mulher, de uma maneira provocativa, a partir da Bíblia. Então, ela fala sobre a importância da mãe, se ela é tão importante, por que Maria é citada 3 ou 4 vezes só na Bíblia? Por que não está na Santíssima Trindade? Alguém já parou para pensar em como foi a vida daquela adolescente grávida, andando naquela época, sem ninguém saber exatamente o que tinha acontecido? Então, ela é provocativa, ela é divertida, é muito boa a peça, muito bem escrita, mas te faz pensar, assim, desde uma origem que eu, por exemplo, nunca tinha olhado por esse aspecto, né? Ela foi uma adolescente grávida, né? Ela é a mãe de Deus, né? A gente fala. Mas ela foi uma adolescente grávida até ser a mãe de Deus. E o que ela sentiu e como foi? Então, achei muito interessante, eu acho que conversa com esse olhar da diversidade materna, né? Exatamente. Karime e Denise, vocês, durante a trajetória, chegaram em cargos de liderança, altos cargos de liderança, né? Você comentou no início da conversa de que você chegou no grupo dos homens, né? Vocês sentaram ao lado deles, no grupo dos homens líderes. E como foi essa trajetória? Enfim, sendo mulher, se tornando mães, eu imagino, ao longo dessa trajetória. Como que foi isso e eles aprenderam o que com vocês? Bom, no meu caso, né, eu me casei, né, em São José dos Campos, como eu falei, e eu sempre fui aquela que saía de casa de manhã cedo e não tinha hora para voltar, né? E o meu marido, ele tinha um horário um pouco mais certinho, né, de estar presente. Então, eu tive esse apoio dele, né? Então, eu consegui, né, estar mais disponível realmente para viajar, né, para ficar até mais tarde. Então, com isso, eu saí de São José dos Campos, vim para São Paulo, assim, também com uma baita responsabilidade. Na época, até o meu marido foi contra. Ele dizia, não, a gente está morando numa cidade menor, por que a gente vai para uma cidade grande como São Paulo? E as crianças? E eu falei, não, mas eu preciso, senão eu vou estagnar. Eu preciso ir, né? Eu preciso investir na minha carreira. E ele acabou vindo comigo, né? Mas sempre questionando, né? Mas isso vai prejudicar as crianças? E eu falava ao contrário. Eu falei, não, eu quero que elas estejam numa cidade onde haja mais possibilidade delas crescerem profissionalmente também. Então, a minha visão sempre foi essa. E a dele mais de que eu tinha que estar mais em casa e cuidar mais dela. Então, eu enfrentei isso. Pessoal, no campo pessoal. No campo pessoal, para poder ter esse crescimento no campo no profissional. E aí, na empresa, como que se deu essa trajetória? Como que ela evoluiu? Eu comecei... Onde eu cresci realmente foi no Grupo Votorantim, onde eu conheci a Karime, né? Que eu entrei, na época, era uma fábrica da Votorantim Celulose e Papel, que ficava em Jacareí, que era uma cidade
próxima de onde eu morava, né? E eu lembro até hoje, gente, foi muito interessante. Quando eu entrei como analista de comunicação. E a pessoa que me entrevistou falou assim para mim: olha, aqui é analista, você não tem condição de crescer profissionalmente. Eu não respondi por educação, né? Porque eu falei, gente, eu estou entrando no grupo Votorantim. Como que eu não vou crescer aqui, não é? Como assim eu não vou crescer? E eu falei, não tem problema. Para mim está ótimo, né? Mas eu já almejava, né? Obviamente, esse crescimento. E esse crescimento veio organicamente, naturalmente, pelas minhas entregas, né? Mas eu tive que enfrentar, assim, vamos para São Paulo, você vem comigo e me ajuda. E foi assim, né? Karime, como foi sua trajetória na empresa, pessoalmente? Eu tive o meu primeiro filho, eu estava em outra empresa e fui bem aceita lá como grávida. Tudo depende muito. Tem a questão cultural, como a gente falou, mas tem a liderança. Ela é fundamental. Seu líder direto é que vai dar o tom de como você vai ser aceita ali naquele grupo. Eu tive a sorte de ter um primeiro líder que foi muito bacana, muito receptivo. Ele tinha crianças pequenas, gêmeos, então a gente até trocava bastante. Ele foi pai mais velho, então era um pai muito feliz ali, ansioso de estar. Então foi muito querido. E logo que eu tive meu primeiro filho, eu mudei de trabalho e fui crescendo também organicamente muito pelas entregas. Trabalhei muitas horas adicionais, então realmente meu filho ficou muito em casa sem mim. E quando nasceu o meu segundo filho, que já nasceu e foi para a UTI no primeiro dia, aí a minha história, aí eu vivi uma outra realidade de maternidade. Então, no início, recebi muito apoio até do CEO da empresa, ele me ajudou até na transferência de hospital, então, assim, foi muito presente porque era um caso muito grave, né? Muito raro. E depois, quando eu voltei, o meu ex-marido, na época era casado, ele estava vivendo um problema muito grande na empresa que ele trabalhava. Então, ele ficou muito dedicado àquele problema profissional, e eu acabei ficando sozinha na maternidade, tentando descobrir o que o meu filho tinha. Então, indo a médicos, levando para fazer exame, buscando profissionais que poderiam me ajudar na jornada com ele, né? Fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais. E aí foi uma trajetória pessoal muito solitária, porque o meu ex-marido estava muito... E era um problema grave mesmo, né? Só que quando eu olhei, eu falei, poxa vida, eu também tenho o desafio de me provar na empresa, de provar que eu consigo, de mostrar o meu comprometimento, mas eu não posso deixar de levar meu filho num exame ou no médico. Então, foi um momento devastador para mim de me olhar assim nessa solidão e de saber que aquilo era para sempre. Ali eu tive a certeza que o filho é só da mãe. Não importa a realidade do casal, o filho é da mãe. Porque numa hora que tem uma reunião importante, a mãe vai deixar de ir na reunião, ainda que custe o emprego. O marido, o pai, o homem não vai. Ele vai à reunião, porque ele vai honrar ali o trabalho. Então aquilo ficou muito claro para mim. E depois o meu filho meio que estabilizou, e depois ficou doente de novo. E aí o que eu tive de realidade foi, nessa primeira fase, eu tive um chefe também muito acolhedor, nesse sentido. Ele tinha uma filha atípica, então ele entendia o que eu estava passando. E depois, quando eu mudei de líder, aí eu fiquei sozinha de novo, porque ela não tinha realmente nenhuma empatia para o que eu estava passando. E você falou até, né, do horário da consulta médica que a gente não escolhe. E o meu filho ficou internado e quase morreu. E aí, quando ele quase morreu, eu tive realmente muito acolhimento de novo, porque era uma situação extrema. Mas depois que ele melhorou, eu fiquei taxada como a mulher que tinha que sair toda hora para ir ao médico, que tinha que ir na consulta. A minha chefe falava, você tem que marcar consulta ou 8 da manhã ou 6 da tarde, não no meio do expediente. E essa decisão não é minha e de nenhuma pessoa. É o médico que define. E o meu filho estava com uma doença rara, gravíssima,
gravíssima, eu não tinha nem como brigar com aquele médico, né? E o mais curioso é que o médico também brigava comigo. Então, ela me cobrava do horário né, que eu tinha que levar o médico e depois acompanhar o exame, e o médico brigava comigo, porque ele queria que eu largasse o emprego para cuidar do meu filho. Então, eu fiquei, né, entre a cruz e a espada, e eu precisava do emprego para pagar o convênio médico do meu filho. Precisava daquele médico que ele era o papa do caso do meu filho. Então eu falei, o que eu faço? Eu tô aqui, o médico quer que eu peça demissão, a mulher quer que eu largue o tratamento. O que eu faço, né? Então foi um momento muito difícil, que eu vivi uma maternidade bem diferenciada aí. E aí, como eu sou mãe atípica, eu vivo muitas situações porque as pessoas de fato não sabem lidar com isso. E é normal, eu não critico, não julgo, mas tem situações que eu tenho vontade de rir. Então, só para eu fechar, eu estava numa reunião um dia com vários executivos, com uma colega minha que tem filho da idade muito próxima do meu. E aí um executivo olhou para ela e falou, fulana, como está sua filha? Ai, tá bem, tá ótima, tá se desenvolvendo, entrou na escolinha. Aí ele olhou para mim e fez uma cara assim, não vou nem perguntar. Não vou perguntar. E aí virou, porque não sabe como lidar. Sabe lidar. Né? Assim, porque por um lado eu vou perguntar se tá bem, eu nem sei, né? Ou se tá doente. Se desenvolveu. Se desenvolveu. E se ela vier, né, com uma carga que eu não consigo lidar. Então, as pessoas não sabem lidar com o diferente. Esse é o meu grande aprendizado aí. Karina. Você tem uma outra vivência, diferente da minha, né? Mas você falou, né? Que você chegou à conclusão, o filho é da mãe. Né? É da mãe. O guia tá aí para isso. Ótimo, vai ajudar. O guia está exatamente para... O ideal seria que nós começássemos a fazer um trabalho ainda com crianças, né? Ou seja, no ensino básico, no ensino fundamental, né? Porque o jovem cresce, e eu cresci com meninas e meninos, entre aspas, normais, né? Então, eu não tive colega cadeirante, eu não tive colega com problema de baixa visão ou com algum tipo de transtorno. Então, o que acontece? Nós acabamos achando que o mundo é aquele nosso espaço, que eu chamo de bolha, né? Somos bonitos, perfeitos, atletas, e aí, quando ele se torna adulto e executivo, ele não sabe como fazer essa pergunta para você, porque muito provavelmente esse executivo, quando era jovem, o grupo dele era um grupo de bolha, né? Então, o seu filho mais velho, muito provavelmente, ele tem uma sensibilidade e um conhecimento para tratar pessoas com algum tipo de deficiência ou transtorno que uma criança um colega que não dele tem, não tem, que um colega dele na não escola tem. não tem. Né? Exatamente. Então, mas isso não está certo. Então, você precisa ter alguém dentro da sua casa que tem um problema para você entender e o resto do mundo, né? Você pode ter, por exemplo, um chefe que é cadeirante. E aí? Será que você também vai se sentir alheio ou com dificuldade de como se aproximar dele só porque ele é cadeirante? E eu queria só fazer um adendo. Vocês estão falando de organizações, né? Normalmente são empresas privadas, nacionais, internacionais, ou pode ser uma empresa pública. Mas eu que vivi 80% do meu tempo em universidades, a mesma questão de preconceito contra a mulher e mulher mãe também existe nas universidades. É incrível. Uma das pesquisas que nós fizemos com alunos de programa de mestrado e doutorado, uma linha da ECA e uma linha da Universidade, da Unesp de Bauru, também da pós-graduação. 80% dos respondentes homens tinha uma pergunta que dizia se eles tinham visto as suas colegas mulheres sofrerem violência ou assédio. 80% disse que não, tudo normal. Não,
elas vivem bem, estão felizes, ninguém comete assédio, elas não sofrem violências, né, culturais, simbólicas, nada. Quando nós perguntamos para o grupo das meninas, das mulheres, se elas sofriam assédio ou violência, 80% diz que sim. Ou seja, há uma invisibilidade, né, por parte do homem, e eu diria, essa invisibilidade ela tem a ver também com uma falta de afetividade, de sensibilidade, de perceber que o jeito que o professor falou, ou que um colega falou, um comentário feito, aquilo é uma violência, uma violência. E na universidade, a gente vê muito, entre colegas, professores e professoras, e também entre docentes com alunos, né? Então, não é só algo que acontece nas organizações de produtos, serviços, ou o que seja, né? Mas a universidade também é uma organização, né? E aí também acontecem muito preconceito. O guia que a gente está lançando hoje é uma ferramenta, mas na visão de vocês, o que mais a gente pode fazer para que organizações, a ciência, né, as universidades tenham ambientes mais acolhedores? Isso é possível cobrar dessas instituições ambientes acolhedores, ou isso não é papel do mundo do trabalho? O que vocês pensam a respeito disso? Eu penso que é papel. Você que é gerente de comunicação interna, né? Como você conversa com seus clientes sobre isso, né? Sobre esse ambiente do acolhimento? Você tem todo um estudo de engajamento do colaborador que se conecta com isso, não é? No meu doutorado, né, que eu fiz com o aconselhamento da professora Maria Aparecida, eu estudei a questão dos vínculos, né, organizacionais. E o vínculo, que é considerado aquele que traz ganhos tanto para a empresa quanto para as pessoas, que é chamado do vínculo afetivo, o vínculo do comprometimento. Para que quem trabalha sinta que ele é importante e que ele tem um ganho, né, também com a empresa, ele precisa enxergar esse respeito, né, esse acolhimento e esse comprometimento da parte dele, né, como profissional, e da empresa. Então, eu vejo que é responsabilidade também das organizações ter esse crescimento de olhar para isso, né? Por que a pessoa está trabalhando naquela organização? Basicamente, são três vínculos possíveis, né? Um dos vínculos que é chamado de entrincheiramento. A pessoa está trabalhando porque ela não tem outra alternativa, né? Então, ela não está comprometida, ela está ali porque ela precisa ganhar o dinheiro, ela já investiu muito tempo naquele emprego, mas ela não se dá totalmente. O outro vínculo é por obediência, né? É um vínculo que é como se a pessoa fosse grata por estar ali, né? Mas o que realmente importa, né, que traz um ganho, uma diferenciação, é o vínculo do comprometimento. E isso precisa estar incluído, né, como responsabilidade das organizações. Eu queria trazer isso, assim, também a professora Cida falou da importância de se trabalhar isso desde a infância, né? Sim. Eu quero trazer o exemplo dos filhos da Karime, né? O filho mais velho, o Theo, escreveu esse livro, né? Sobre o irmão. E ele foi... isso fez parte de um trabalho da escola, né? Exatamente. A professora pediu para que os alunos escrevessem alguma coisa sobre a vida deles, né? E o Theo escreveu sobre o Enzo, né? E ele deu esse nome
que acho que é o apelido que ele chama o Enzo de Zizi Passarinho. Então, um exemplo desses, né, do Theo, entre os colegas, é que vai fazendo diferença, né? São as sementinhas. Ele é, professora, como você citou, essa pessoa diferenciada. Então, ele escreveu o livro em homenagem ao irmão. Ele insere o irmão em todas as atividades. Ele faz questão de apresentar o irmão. E em todos os trabalhos da escola, o tema dele é acessibilidade. Todos. Tá vendo? Ele levou... É o tema da vida dele. Então, tudo ele leva esse Para olhar. ele não vai ter dificuldade numa vida adulta de saber se acolher, relacionar, né? Uma questão diferenciada, como você falou, né? Na sua época, talvez isso não fosse tão normal, né? E hoje isso está crescendo, né? Exatamente. E é, sim, responsabilidade do mundo do trabalho, porque é onde a gente está a maior parte do tempo, é onde todo mundo está, de alguma maneira. E o que eu sinto muita falta é da coragem das organizações de olharem de fato e se perguntarem como é que a gente pode realmente mudar. Como tem muitas certificações a serem seguidas, as empresas fazem ali para comprovar, né? Tem as evidências, mas o que realmente está sendo feito? Então, quando eu olho hoje, eu sou uma profissional de comunicação, então eu sou bem crítica em relação a isso. Quando eu vejo as iniciativas das empresas, elas são todas parecidas, né? Sempre em série, uma lança, aí todo mundo está copiando. O que de fato está sendo transformado ali? E hoje eu vejo muitos grupos de afinidade, né? Que em algum momento foi moda lançar o grupo. Se esse grupo não tem voz, se esse grupo não tem orçamento, se esse grupo não é endossado pela liderança, você tem o grupo para quê? Não vai haver mudança. Não vai haver mudança. É só um grupo de frustração, porque aí são pessoas normalmente que sabem mais daquele tema, que entendem ou que se identificam, vão falar entre elas e não vai resultar em nada para a empresa. Mas a empresa diz e reporta que tem o grupo de afinidade. Sim. Então, precisa coragem de olhar, assumir a realidade e querer fazer a transformação. E aí ter iniciativas efetivas. A coragem, trazendo isso para a sala de aula, eu chamo de repertório. Então, eu digo para o aluno, se você não tem repertório, você não tem como justificar algo. Ou, por exemplo, se existe o grupo de afinidade, esse grupo de afinidade tem que ter um fim prático. Então, vamos conversar com a liderança. Se a organização não está pensando em levar algo para a prática, é melhor que não exista o grupo de afinidade, porque você frustra mais as pessoas. Isso. Mas esse conjunto de palavras essa frase que eu formulei agora, é o que eu chamo de repertório. Então, quando você fala falta coragem, eu acho que muitas pessoas deixam de ter repertório, elas não têm repertório. Não porque elas não tenham capacidade ou condição, mas na universidade nós usamos, logo quando eu comecei a falar, o modelo da aula clássica. O professor lá na frente, todos os alunos aqui, o aluno está mais olhando seu celular e tal, deixa ele falar o que ele quiser, porque não me interessa, né? Então, enquanto não houver uma mudança no ensino, na didática, na metodologia, e enquanto lá em cima o Estado ou qualquer governo, direita, esquerda, centro, não valorizar o professor vai continuar assim. Porque o que ele diz? Eu ganho pouco, eu não tenho interesse, eu vou fazer o básico necessário, né? Porque, por exemplo, esse esforço para fazer o guia, ele levou 1 ano e meio. Meio ano com os alunos e 1 ano para revisar, devolver, fazer os ajustes, passar para os especialistas e ainda depois todo o trabalho da trama, né? Então, é muito mais fácil nas aulas que eu tenho que dar,
já tenho o meu Da PowerPoint matéria, e digo, olha, mandando PowerPoint para todo mundo, é essa Põe na matéria. inteligência artificial, né? Só que isso, eu não desenvolvo algo que hoje é necessário, né? É o poder da discussão, de você ser crítico. E ser crítico não é dizer estou de acordo ou não estou de acordo. É a troca, né? Estou de acordo por quê? E o porquê é o repertório. E o que é o repertório? A leitura. Enquanto você não lê, você não tem repertório, né? Então, essa coragem é porque eu acredito que muitas pessoas não foram incentivadas quando elas estudaram a discutir sobre isso. Olha, apesar de todas as críticas que eu acredito que todos nós temos, né, aos Estados Unidos, etc., mas existe uma disciplina que é dada no high school, ou seja, na escola básica e elementar e tal, que é discussão. Eles aprendem a discutir. Como é que eu discuto? Como é que eu provoco o outro? Como é que eu faço uma crítica? Ou como é que eu respondo a uma crítica? Né? Ou seja, tudo isso é ensinado, é treinado, é capacitar as pessoas. Né? Então, você tem que tirar essa vergonha, né? Porque muita gente, por exemplo, na teoria da cultura organizacional, a Denise sabe disso, né? Já viu nas aulas, a gente tem aquela figura de em cima do muro. A grande parte da população brasileira é em cima do muro. Você gosta ou não gosta? Depende, né? Pode ser que sim, não se posiciona. Olha, eu não gosto por isso, isso, isso. Por quê? Para você se posicionar, você precisa ter repertório. E para ter repertório, você precisa conhecer, né? Então, é uma mudança de comportamento, porque senão você vai ser sempre mais um naquele grupo que concorda ou que discorda, né? Professora, o meu filho tem a sorte de estudar numa escola que tem uma disciplina que chama Fórum de Debates. Nossa, olha, maravilha. É voluntário, as crianças participam, né? Se querem, ele quis. E aí o professor semanalmente dá um tema da atualidade. Então, por exemplo, guerra ou conflito Estados Unidos e Irã. Um grupo tem que ser Estados Unidos, outro tem que ser Irã. Não interessa a sua posição. E você tem que ter repertório para defender e acusar. E ele está amando, e eu mais ainda. Porque ele está desenvolvendo essa característica, essa capacidade de se colocar exatamente, de analisar em fatos também. Analisar cenários, opinião. Isso, exatamente. Vazia, né? Então, que a gente tá vendo estou vivendo essa alegria aí. Nossa, eu acho que seu filho vai ser um exemplo de adulto, né? Que tem essa sensibilidade de entender o outro. Que eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje, né? Você vê, por exemplo, nos estádios de futebol, as rixas, né? No trânsito. Os estereótipos, no trânsito. As pessoas estão muito violentas, né? E não utilizam a discussão e partem para a violência, muitas vezes física, né? A gente está chegando ao final do episódio, o papo tá bom, mas eu preciso encerrar. Mas eu queria encerrar com uma pergunta para cada uma de vocês. O que vocês gostariam que as próximas gerações de mulheres não precisassem mais enfrentar? Pode começar, Karime? Eu gostaria que elas não precisassem se provar por serem mulheres, que elas fossem vistas como pessoas, né? Dentro da sua capacidade, da sua habilidade, não pelo gênero, né? Denise? Que as mulheres não precisariam mais enfrentar as novas gerações de mulheres. Esse questionamento, né? Sobre você vai ser mãe, você pretende ter filhos... E qual vai ser como vai ser o seu futuro profissional? Isso não precisaria ser questionado. Professora? Eu vou aqui para o lado da maternidade, né? Esperando que os nossos governos não vejam a maternidade como um instrumento de subordinação e também de controle
né? Eu estava vendo uma matéria que dizia que a China agora quer aumentar a população, né? Então, a quem nós vamos recorrer? As mulheres. As mulheres. Né? Então, que a gente possa ser livre, né, para a escolha. Ou seja, a maternidade, ela não é algo que tem que acontecer com todas as mulheres, né? É uma opção. Ela ser mãe ou não ser mãe. E ainda tem, a Denise falou muito, vai ter filhos, aí quando você tem um filho, vai ter o segundo filho, né? Tem Exato, essa cobrança essas pressões, ainda, né? Então, no momento em que a sociedade entender que de foro íntimo, né, de cada mulher decidir por ser mãe ou não, eu acho que vai melhorar bastante. Isso aí. Professora Karime, Denise, obrigado pela presença. Aprendi muito com vocês aqui no meu lugar de homem cheio de preconceitos, cheio de padrões automáticos, né? Uma coisa muito automatizada, né? Estereótipos de um relacionamento entre homens e mulheres, muito estereotipado, assim. Aprendi muito com vocês. Aprendi muito de ouvir os desafios que vocês enfrentam no mundo corporativo. Eu volto para a empresa, volto para a agência. A gente tem uma agência com um ambiente muito diferenciado, com muitas mulheres, enfim, que elas já nos ensinam muito. Mas eu volto para lá com uma visão diferente, assim, do meu papel, sabe? Do mínimo... Da mínima postura que eu puder mudar, eu acho que isso já ajuda na jornada, no desenvolvimento de cada uma das mulheres, de vocês. Obrigado pelo aprendizado. Que bom. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Hoje a gente celebrou o mês das mães e o lançamento do e-book de diversidade, um conteúdo rico de informação verificada e que vai ajudar muito nessa caminhada para a construção de uma sociedade mais diversa, mais inclusiva, organizações com ambientes de escuta mais qualificados. É uma grande ferramenta que eu convido vocês a baixarem novamente. Se você gostou da conversa, não esqueça de curtir o nosso canal, o canal da Trama no YouTube, @Trama Comunicação, e ativar as notificações para os próximos episódios. Você também pode ouvir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Agradeço a sua companhia e até a próxima.